Sobre discipulado, hoje é o último domingo que eu falo sobre discipulado em particular, mas ano que vem eu devo ter algumas pessoas que eu devo fazer discipulado na igreja, tá bom? Além do grupo de diamante, tá bom? Algumas pessoas em particular eu devo estudar aí. Eu sempre faço isso, tá bom, gente? Não é para privilegiar determinadas pessoas, é porque existem determinadas necessidades que a gente vai vendo para acelerar o processo. Isso significa que eu estou aberto a todo mundo, tá? Não fica preocupado, não. Nossa, por que o pastor não faz discipulado comigo? É só levantar o braço que eu faço, para mim não tem problema nenhum, tá certo? Eu faço dentro da igreja, fora da igreja, com outras pessoas. Há muitos que eu atendo na psicologia que chegam em determinado momento que eles mesmos pedem para serem discipulados. Então, inclusive eu até durmo, eu só chego em casa para dormir, mas dá tempo de ir para casa para dormir, mas é assim mesmo, o trabalho de pastor é desse jeito. Então, se eventualmente você deseja algum discipulado, por alguma razão em particular, é só me procurar, a gente vai adiando aí. Isso não é fazer grupinho, não tem nada a ver com isso, tá bom, gente? Só para a gente entender qual é o foco. Tá aí o grupo Diamante, o grupo Gold, as coisas acontecendo na igreja, mas às vezes eu percebo que tem algumas coisas, eu falei, cara, deixa eu tratar isso aqui à parte, acelera o processo, as pessoas continuam andando aí no meio da igreja. É só para isso, tá bom? Então, ano que vem, se Deus quiser, a gente continua com algum desses irmãos. Discipulado, na verdade, quando somos discípulos de Jesus Cristo, literalmente, somos cativados por Jesus. Interessante, né? Essa noção de cativeiro afetuoso. Cativados da ideia de alguém escravo, né? Um cativeiro afetuoso. Jesus Cristo mesmo falou, ainda bem que ele deixou registrado, de por todo mundo pregar e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, por conta daquilo que Jesus Cristo diz, fazer discípulos de todas as nações, o discipulado, basicamente, ele precisa ter o evangelismo. Lembra? Graças a Deus a gente está estruturando a igreja para que os evangelismos aconteçam de maneira intencional, tá bom? Não é só o evangelismo de maneira não intencional, é o evangelismo intencional. Então, eu estou olhando os adolescentes, esse é um grupinho que eu vou dar atenção ano que vem. Vou ficar tranquilo, que eu tenho que ajudar a forjar a mente e o coração desses irmãos para desafios que virão na frente, tá bom? Então, para os pais aí de adolescentes, a gente vai ter uma conversa com a Raíssa deve dirigir, eu vou andar mais de perto com os adolescentes no ano que vem, tá? Então, já tem 2 grupos aqui que eu tô lembrando, né? Vambora. Calma que deixa eu descansar só no final do ano e eu venho comendo chão. Fica tranquilo. Aliás, abre aspas, eu agradeço as orações. Esse ano foi ruim para mim em termos de saúde, mas graças a Deus consegui chegar até o final do ano com as questões de saúde quase que em dia. Agora é só voltar à forma de novo, né? Que eu perdi a forma, mas eu volto e consegui conduzir a igreja com muita dificuldade, mas ano que vem, se Deus assim permitir, me der saúde, eu dirijo com mais facilidade fisicamente falando, tá bom? Agradeço as orações e os irmãos devem continuar nesse sentido. Então, discipulado, tem uma... Aí, agora fez sombra. Tem um diálogo do Pequeno Príncipe sobre ser cativado. Jesus Cristo, então, disse para a gente ser discípulo dele, né? Então, o discipulado mostra que só é discípulo de Jesus quem foi cativado por Jesus Cristo. Eu estou seguindo aqui o livro, O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, a estrutura dele, tá bom? Ele tem aí, vocês podem seguir a maioria das informações, algumas não estão e outras, a maioria está lá, tá bom? Então, nesse sentido, nesse diálogo sobre ser cativo é literalmente estar num cativeiro afetuoso por Jesus Cristo, onde não cabem outros afetos. Tem um diálogo no Pequeno Príncipe sobre a dinâmica de ser cativado. No capítulo 21, o diálogo do menino com a raposa diz assim, o menino chama a raposa para brincar, né? E a raposa diz que não pode porque ela ainda não foi cativada. Eu tenho que abaixar aqui mesmo. Aí, porque senão eu não vou enxergar. Tá dando um reste aqui da onde, hein? Se puder apagar essa, acho que é a luz aqui, ó. Apaga essa luz aqui. Dá para apagar só essa, não? Eu tô vendo que eu não tô enxergando aqui, que eu tô... Não é o óculos, não. Não, na frente aqui. Essa aqui. Essa aqui. Agora sim. Agora tem a luz na minha cara aqui. Não tô entendendo de onde vem. Beleza. Então, o diálogo com o Pequeno Príncipe, falando sobre ser cativado.
E a raposa diz assim, não, eu não posso porque eu não fui cativada. E o Pequeno Príncipe pergunta o que é cativar. E a raposa escreve, entre outras coisas, que cativar é criar laços. Isso. Casamentos terminam porque os laços que nos levam ao cativeiro afetuoso foram rompidos. Quando não existem mais laços dentro do casamento, não existem mais cativeiros afetuosos. A pessoa então se sente livre para ir para outro lugar. Eu estou inventando isso, tá? Mas é isso mesmo, tá bom? Eu só estou aproveitando aqui a deixa, ok? Mas no diálogo com a raposa, olha o que ela diz assim, a raposa explicando sobre ser cativado. A raposa diz assim, então, na sua explicação, para o menino, né? Tu não és ainda, para mim, um garoto igual a 100.000 outros garotos. Eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passa aos teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Se você quer saber como é que se anda seu casamento, é só você se perguntar: você ainda tem necessidade do outro? Tem muitos casamentos que a gente percebe na cara que não existe mais entre eles necessidade um do outro. Tem coisa que não precisa dizer, irmão, tá na cara. Isso não significa que não dá para voltar a buscar a criação de laços, tá bom? Eu só estou tentando ajudar você a perceber por que os laços se rompem. Porque o cativeiro parou de existir. Porque, na verdade, parou de existir no coração a necessidade do outro. Quando a gente namora, eita, não fala de outra coisa, né? O cara acorda pensando no outro, dorme pensando na outra, pega o ônibus pensando no outro, a vida é 10 palavras, 7 é do outro, parece que não tem mais nada, tudo é outro, eita, tudo é outro. É porque a gente sente que o nosso dia não está preenchido sem o outro. Ainda é assim? Porque se não for, é bem provável que o meu casamento já tenha ido para o brejo há muito tempo. Então é bom você prestar atenção nos laços de necessidade um do outro. Um bom jeito para fazer isso, eu já disse a vocês que palavras são palavras e atos são atos. Eu diria que palavras são atos verbais e existem atos não verbais. Você quer que eu seja mais explícito ainda? Porque um não substitui o outro. Então, no lugar de palavras malditas, lá em Tito, ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Como é que a gente combate palavras malditas? Com palavras benditas. Não é com atos benditos. Entendeu? Tem gente que acha que a gente não, eu não falo de Cristo, mas o meu exemplo fala 1000 vezes mais. Negativo. Não vem me enrolar não, para cima de Moá não. Palavra é palavra, ato é ato. Um é ato verbal, o outro é não verbal. São categorias diferentes. Para que você então não se esconda nessas categorias, né? Essa coisa de quem a gente não pensa e vai jogando essas coisinhas assim só para manter de longe, então diga a seu cônjuge hoje: eu ainda tenho necessidade de você. Mas meus atos dizem tudo. Não diz nada. Para cima de mim, não. Jesus está morrendo e está falando. Perdoa porque não sabe o que faz. Filha está aí, tua mulher, tua mãe, parará, cuida dela. Ele fala um monte de coisa. Por que ele ficou quieto e só morreu? Veja só que interessante. Ele está misturando ali atos verbais e atos não verbais. Tá bom? Então, sem querer me enrolar, não tente. Você pode se enrolar, mas não a mim. Então, diga ao seu cônjuge quando você chegar em casa: eu ainda tenho necessidade de você. Porque se você não consegue falar, provavelmente porque essa necessidade não existe mais. Ela pode voltar a existir? É claro que pode. Entendeu? Claro que pode. Mas então eu estou incentivando você a enxergar, porque se eventualmente não tem, é para ir atrás, tá bom? Não é para jogar fora. Então ele fala desse cativeiro, modelo de Cristo, onde somos cativados e cativantes. O discipulado, basicamente, nós somos cativados por Cristo e agora somos cativantes a outras pessoas.
porque fomos aproximados de Cristo e agora aproximamos outras pessoas. Só que tem pessoas que evocam, todos nós evocamos do outro algo. Todos nós. Ou a gente evoca sentimentos de repulsa, ou a gente evoca sentimentos de aproximação. Interessante, né? Ele vai dizer no livro, eu espero chegar até lá, deixa eu procurar aqui, porque isso é importante, só um pouquinho. Eu não sei se está nesse ou na outra página aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso. Beleza. No finalzinho. Deixa eu dar uma cosita. Aqui. Ah, ele está no outro lá. Espera aí. Só um pouquinho. Isso. Isso é da autenticidade. Olha só o que ele fala. Eu achei tão interessante. Aqui, ó. Aqui. Isso. Na verdade, o ato de tornar outro cativo a nós, provocando laços, demonstrando que ainda estamos enlaçados, demonstrando que ainda temos necessidade um do outro. Isso é, em tese, percebido pela admiração que temos por determinada pessoa. Quando nós namoramos, a gente admira o outro, não é assim? Cara, mas você não está vendo os defeitos? Que defeito! Ele fala grosso, que lindo falar grosso. Assim, ele fala alto, olha que coisa maravilhosa, imponente a voz. É assim? A pessoa, ela nutre admiração pelo outro. A gente, quando está cativado por Cristo, a gente admira Cristo. Por isso os laços ainda se mantêm, demonstrando que temos necessidade um do outro. No nosso casamento, a gente sabe quando está perdendo o casamento, quando o outro não tem mais admiração por nós. Deixa eu perguntar para você. Ou a gente sabe quando a gente está perdendo o casamento, quando o cônjuge começa a ter mais admiração por outros do que por você. Interessante, né? Então diga, sem querer me enrolar, para cima de Moá não, tá? Então diga assim, eu ainda tenho necessidade de você, eu ainda admiro você. Verbalmente. Minhas palavras, meus atos dizem tudo. Para cima de Moá, velho, negativo. Olha o dedinho. Quando não fala, sabe por quê? Porque quando não fala, é porque não está no coração. A gente não consegue falar aquilo que não existe dentro de nós. A gente vai mentir e chega um ponto que a gente começa a inventar essas coisas. Estou cansado de ver casamento perdido, que a pessoa diz, meus atos dizem tudo. Diz nada. É que não tem nada para dizer, então por isso que você não fala, você fica se escondendo atrás disso. Necessidade um do outro, admiração um do outro. Você precisa dizer isso ao seu cônjuge. Eu ainda tenho. E se você não tem, busque por que perdeu, onde perdeu. Eventualmente perdeu porque a ação de admiração do outro parou de existir, pode ser, ou simplesmente porque você está olhando para onde não deve, pode ser também. Entendeu? Mas a admiração, ela precisa. Não existe casamento sem admiração, irmãos. Ou melhor dizendo, não existe casamento feliz sem admiração. Casamento existe, né? Tem um monte de casamento aí que tem mais um contrato, duas pessoas que estão pagando conta morando juntas, é só isso. Mas a admiração para o outro já deixou de existir faz muito tempo. Então diga isso, sem me enrolar. Não precisa nem falar para mim, só não me enrola, tá? Eu só tenho a cara de tongão assim. Então diga assim, eu tenho necessidade de você e eu admiro você. Porque no namoro era isso que a gente fazia. A gente demonstrava a necessidade que a gente tinha do outro, querendo... vamos no cinema? Posso levar? Vamos jogar bola? Fulano pode ir comigo? Vamos viajar de férias? Posso levar fulano? Caraca, velho, tudo é o fulano. Você parece que não consegue ver a sua agenda fora do fulano. Hoje, parece que você não consegue ver a sua agenda com o fulano dentro. É ao contrário, né? Vamos jogar bola? Bora, tchau, tô indo. Vamos de férias? Vai sozinho, Deus. Espero que vá. A gente começa o outro a não fazer parte, porque não tem mais necessidade. A admiração já perdeu. O brilho. A gente vê admiração pelo brilho nos olhos. A gente vê admiração quando existe elogio verbal por outros e não elogio verbal por você. Aí a gente percebe. Aí ele diz assim,
na arte do desapego e do desaparecimento intencional. Na carta magistral, não é ele, nem ele falando, ele só está citando, né? Na carta magistral chamada Regra Pastoral, do século VI depois de Cristo, Gregório Magno ofereceu lições preciosas acerca desse desapego amoroso, onde a gente deve se desapegar das outras coisas para estar apegado a Cristo, se desenlaçar de outras coisas para ser enlaçado por Cristo, para se deixar de admirar outras coisas para admirar Cristo. Lembra que foi isso da parábola dos 4 solos, que Jesus Cristo diz, aquele que caiu em solo e logo ficou feliz, alegre, é que ele ficou, com o tempo ele desapareceu, porque ficou fascinado com as riquezas. As riquezas geraram uma admiração maior do que Jesus sobre a pessoa. É interessante. Então, por isso a necessidade do desapego destes fascínios para o apego exclusivamente de Cristo. É sobre isso que Gregório Magno, no século VI, está falando, tá bom? E que ele reproduz com as seguintes palavras. Gregório Matos. Os verdadeiros pastores não cultivam sentimentos de amor próprio. Bons pastores devem procurar ser agradáveis para atrair, com a amabilidade da estima que gozam, ao amor da verdade e não pelo prazer de ser amados. A ideia, então, é buscar um fascínio das pessoas por si, para que não você seja admirado pessoalmente, você consiga pegar na mão da pessoa e levar até Cristo. Você não é o centro, Cristo é o centro. Isso aqui é só um instrumento, essa é a ideia, tá? Como é que você sabe que você não está pegado a si mesmo? Se você abre mão de qualquer coisa que está na sua mão, legítima. É fácil assim. Fulano, abre mão disso? Abre. Fulano, pega isso? Pega. É simples assim. Aí você começa a perceber quando as pessoas estão apegadas a ela ou estão apegadas a Cristo, tá bom? Mas, para tornar sua amabilidade pessoal, como uma estrada pela qual conduzir o coração dos fiéis ao amor do seu Criador. Entendeu? O cara ama você, tanto faz o pastor ou no processo discipulado, ama você para que você pegue na mão dela e faça amar Jesus Cristo. Isso aqui é só para tirar os obstáculos da pessoa se aproximar até Cristo, tá bom? Você não é o centro nem eu. Cristo é, mas você é a porta para levar até Cristo. Essa é a ideia. Ele diz assim, presta atenção, é difícil que um pregador não amado seja ouvido de boa vontade, mesmo que diga verdades sacrossantas. O pastor deve, portanto, procurar que seus fiéis o amem para conseguir que o escutem. Interessante. Sem amor, sem ouvidos. Sem admiração, sem ouvidos. Sem paixão, sem ouvidos. Sem fascínio, sem ouvidos. Quando você está fascinado por alguém que era a sua antiga namorada, agora, a antiga que eu falo é porque você casou, entendeu? Mas lá atrás, quando você estava namorando, fulano, fala, meu bem, não sei o que, tá ótimo, pede que eu te dou até mais, você tá... A pessoa te ouve. Agora, quando não existe fascínio, fulano, que é... Ixi, você já vem com 3 patadas no coice. Não tem ouvido. Então, antes de ouvir, amar. Isso serve para a relação pastoral. Eu não preciso esconder isso. Se a igreja não me amar, a igreja não vai me ouvir. É simples assim. Não é aqui, é em qualquer lugar. Mas isso também serve para você. Se a pessoa não lhe amar, você não vai conseguir ser ouvida para poder levar a pessoa até Jesus Cristo. É uma regra do discipulado, entendeu? Não é uma regra só pastoral, é do discipulado. Se nós temos que fazer discípulos, nós temos que ser amados. Cuidado, porque isso não é o objetivo final. Tem gente que para aí, nossa, super amado, me amem, isso. Não. Não é tipo o Renato Russo, né? Me amem. Não é isso não. É me amem. Vocês estão me amando? Fala, pastor. Então, Jesus, por isso que Abel, mesmo morto, ainda fala. Porque ele não falava de si, ele falava de Cristo. Ele era amado, mas por outros, odiado.
Então a gente sabe se o processo de discipulado está acontecendo, se o processo de amor está existente. Se não existe amor, não existe discipulado. Ok, dito isso, que serve para mim e para você, então sermos cativados e também sermos cativantes. Deixa eu perguntar para você, você ainda admira Jesus Cristo? Você tem fascínio por Ele, mais do que qualquer outra coisa? Deixa eu perguntar outra coisa. Seu cônjuge ainda admira você e tem necessidade de você? Lembra o nosso compromisso? Você vai dizer para o seu cônjuge, mentindo ou não, é contigo, né? Mas você vai dizer para ele, eu tenho necessidade de você e eu ainda admiro você, tá bom? Cuidado quando as admirações começam a crescer mais do que deveria, e deveria ser pelo seu cônjuge. E eu te pergunto, quem é que admira você? Pastor, não, porque aí desse jeito não dá, porque como é ímpio, né? Tá tudo torto no coração, como é que vai me amar? Pois é, como é que quando as pessoas falavam de Jesus Cristo lá em Atos, e elas começaram a ser pela primeira vez chamadas discípulos, pelo amor que elas tinham por Jesus Cristo. Eram ímpias, mas as pessoas a ouviam de boa mão, ou de boa mente. Então, mesmo as pessoas tortas, por causa de Deus, elas vão ter fascínio. Você percebe quando está na hora de falar de Jesus Cristo, entre outras coisas, esse é um bom sinal, quando a pessoa começa a lhe admirar. Aí, o que você faz? Aí você fica contando a sua história, aí você para ali. Não, você tem que levar a pessoa até Jesus Cristo. Porque a gente tem que fazer discípulos de Cristo. Não é alguns que até o jeito de entortar a mão, a voz, aí faz tudo igualzinho. Eu posso fazer tudo igualzinho a Moisés, que eu não sou Moisés. Não. A gente tem que ser parecido com Cristo, tá bom? Então ele diz assim, nessa arte de ser cativado por Cristo e nessa arte de ser cativante aos outros. Se a gente é chato de galocha, porque tem gente que é assim, dificilmente vai conseguir ser, ao levar alguém até Jesus Cristo, que é a responsabilidade de todos nós, tá bom? Então ele fala que a ideia é de ser cativante. Se sua escolha for pelo discipulado, é porque algo mais encantador que o seu próprio espelho cativou a sua alma. Por isso o discipulado começa com a admiração por Cristo. Se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não por quem somos, mas por quem imitamos. Legal, né? As pessoas admiram a gente por quem nós imitamos. Se as pessoas não conseguem ver quem nós imitamos, parece que tem alguma coisa errada no nosso processo, tá bom? Então, o desafio para cada um de nós é exatamente construirmos esse processo de admirarmos a Cristo num processo de cativados porque fomos enlaçados por Cristo, demonstrando a nossa necessidade de Cristo e a nossa admiração dele. E as pessoas vão ver isso e vão dizer, eu também quero isso. Caraca, velho, eu admiro você por ser assim. Isso, aí você pensa que é você, não, mas é para a pessoa quem você admira. Kierkegaard diz assim, siga o mestre. Lembra dessa brincadeira? Basicamente, há apenas um único nome no céu e na terra, somente um único caminho, somente um único modelo. Kierkegaard, tá? Aquele que escolhe seguir após Cristo, escolhe o nome que está acima de todo nome, o modelo que está elevado acima de todos os céus. Contudo, entretanto, também tão humano que ele pode ser modelo para um ser humano, para que seja nomeado e possa ser nomeado no céu e na terra, em ambos os lugares, como o mais elevado de todos. Há modelos cujos nomes podem ser mencionados somente na terra, mas não é elevado no céu. Tipo Daniel, homem muito amado de Deus. Tem gente que só pode ser amado na terra. Eu falei já um exemplo disso aqui. Há modelos, como é que é o nome dele? Da França, já vou lembrar. Napoleão. Já no fim da vida, um escravo pergunta para Napoleão. História real, tá bom? Napoleão, quem é o líder que o senhor mais admira? Que é um exemplo para o senhor. Napoleão, já sozinho, disse assim, a pessoa que eu mais admiro é Jesus Cristo.
ficou indignado, para quem sabe, né? Só para quem sabe, tá, gente? O ideal francês é um ideal antibíblico, tá bom, gente? Mas isso é outra história, que a gente tanto cita, né? E aí ele disse assim, Jesus Cristo, mas por quê? Dentro daqueles ideais completamente anticristãos. E ele disse assim, porque se a gente pedisse para os admiradores de Cristo, para qualquer um, eles seguem Jesus, estão dispostos a morrer por Jesus. Mas por mim, ninguém está disposto a morrer. Pode até seguir, mas não morrer por mim. Jesus é uma pessoa diferente na terra e no céu. É isso que Kierkegaard está dizendo. Há modelos cujos nomes podem ser mencionados só na terra, mas o mais elevado de todos, o único, tem de possuir essa característica exclusiva, pelo qual, por sua vez, ele é reconhecido como sendo único, sendo nomeado tanto no céu quanto na terra. O nome dele é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Kierkegaard, velho. Não é maravilhoso ousar escolher trilhar pelo mesmo caminho que ele andou? Efésios. E andem no mesmo caminho que Deus andou. João, a gente deve andar da mesma forma que ele andou. É absolutamente desafiador andar como Jesus andou. Então, no processo de siga o mestre, ele diz assim, ouvindo todas as palavras que foram ditas sobre ele por meio dos profetas e apóstolos, siga o mestre. Não como você quer e imagina, mas como ele quer ser seguido. Existe uma diferença entre seguir o mestre do jeito que nós seguimos ou seguir o mestre do jeito que ele quer ser seguido. Existe uma diferença muito grande. A gente deve, literalmente, seguir o mestre do jeito que Jesus Cristo quer ser seguido e não do jeito que nós gostaríamos. Há vários exemplos disso, mas abra lá 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Interessante, né? Segunda Coríntios capítulo 10, verso 5 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas mentais, tá bom, gente? Anulando sofismas. Sofismas é alguma coisa que parece, mas não é. Hoje em dia tem muita gente que parece... Desculpa, falei errado? Obrigado. Eu anotei errado, então. Não, obrigado. É que eu deixei já registrado aqui, então eu vou abrir aqui para ver o meu erro. É versículo 4 e 5, é isso? 4 e 5? Obrigado. É isso mesmo. Eu anotei 5 e 6, mas está escrito aqui 4 e 5, é bocó mesmo, né? Eita. Obrigado, viu, Ângelo? Então, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, entre aspas, mentais, anulando sofismas mentais, aquilo que parece, mas não é. Hoje em dia tem um problema sério, né? Tem até gente que parece, mas não é. Cuidado, hein, velho? O negócio está perigoso. E toda altivez, arrogância, que se levante contra o conhecimento de Deus, levando o quê? Cativo todo pensamento e obediência a Cristo, a obediência de Cristo. Então, quando nós estamos fazendo discípulos de Jesus Cristo, nós estamos ajudando as pessoas a entenderem conscientemente como tornarem seus pensamentos cativos, enlaçados, a admirar todo pensamento a Jesus Cristo. Então, a galera entra na universidade, fica tudo empolgada, achando que descobriu a roda e tal. Não é bem assim, porque eu me lembro do reverendo Augusto falando, quando ele terminou o doutorado dele, ele estava praticamente... não conseguia mais orar, ele só conseguia falar a palavra Jesus, só isso. Sem nenhum artigo, sem nenhuma preposição, sem um pronome, sem nada. Porque ele estava em sérias dúvidas sobre a existência de Jesus Cristo. Aí ele encontrou professores conservadores. Falei, mas por que você está inquieto assim? É porque fulano falou assim, não, pera lá, ó, dá uma resposta aqui. Aí ele falou, aí que ele foi descobrir.
Porque normalmente os caras da universidade gostam de mostrar metade da conversa. Isso aí eu já tenho experiências várias. Eu falo pela experiência que eu tive, eu não falo só de truco, não, tá? Por exemplo, tem uma falha do método científico, que tem um livro escrito em português, que eu perguntei à professora, por que vocês não estão lendo esse livro em português, criado justamente pelo criador do método científico, demonstrando as suas falhas e limitações? Ele não está em inglês, está em português, está inacessível a todo mundo. E ela disse assim para mim, é porque quando eles fizerem pós-graduação, eles vão ler sobre isso. E eu disse para ela assim, você está de brincadeira comigo, né? Você está pressupondo que todo mundo vai fazer pós-graduação, segundo, você está pressupondo que toda pós-graduação vai tocar nesse assunto. Quer dizer, de 100 pessoas que não forem para pós-graduação, vão ser 100 pessoas alienadas, achando que o método científico resolve tudo. Segundo, daquelas que forem para pós-graduação, que tocarem no assunto, isso já passou anos e anos, e você vem dizer para mim que o alienado sou eu? Ela deu risadinha, eu falei, para cima de mim, não, você sabe que você está errado. Né? Então eu estou falando de coisa que eu sei exatamente como as coisas acontecem, tá bom, gente? Judas, verso 14, essa arrogância, isso está desde o início do mundo, levando cativo o pensamento para evitar que a altivez e a arrogância se levante. A gente deve anular arrogâncias mentais. Ok? Judas 14 a 16 diz assim, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, que tem vários, né? Dizendo, eis que veio o Senhor das suas santas miríades, era o sermão de Enoque, para exercer juízo contra todos, para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de quê? Palavras insolentes. Está desde o início do mundo isso, gente. Que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais, verso 16, são murmuradores. Murmurador é descontente. Murmurador é quem olha para o passado e não vê Deus em absolutamente nada. Andando segundo as suas paixões, isso é um murmurador. Gente que anda segundo a paixão do próprio coração. Eu ia cantar, mas não sei cantar, deixa para lá. A sua boca vive propalando, os murmuradores, grandes arrogâncias. A gente percebe alguém que é murmurador e descontente pelo tom das palavras. Sobe um tom. Por que está assim? Diminua, vamos conversar. Porque a pessoa já quer ganhar no grito a conversa. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, nesse sentido, a gente deve ajudar as pessoas, literalmente, nesse processo de discipulado, de cativamento, sendo cativante, num processo de necessidade do outro e admiração. Do mesmo jeito que a gente tem isso de Cristo, as pessoas devem ter isso de nós. Paulo disse isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como é que Paulo era imitador de Cristo? Fascinado por ele. Tendo necessidade dele. Enlaçado por ele. Admirando Jesus Cristo. E as pessoas, para admirar Jesus Cristo, admiravam a admiração de Paulo por Cristo. Agora, tem gente que, ainda bem que faz isso, menos mal, mas tem gente que quer que os filhos sejam admiradores de Cristo sem eles serem. Que os filhos sejam apaixonados por Cristo sem eles mesmos serem apaixonados. Que os filhos sejam cativados e enlaçados por Cristo, sendo que eles mesmos não são. Então, no mínimo, não é que eles não possam ser. Eu sou, sem que meus pais tenham sido enlaçados antes de mim. Nem sei o que aconteceu, mas eu não venho de uma família cristã. Então é possível que isso aconteça? Desde Abraão a gente sabe que isso é possível. Pais idólatras e Deus resgata do meio da idolatria. Mas eu estou falando de gente crente. Que pai e mãe, olhar pai e mãe, crente e descrente, quase que não tem diferença nenhuma. Porque o filho não consegue olhar para o pai e ver a paixão que o pai tem pelo outro. Sabe quando é que a gente sabe que o casamento nosso vai bem para aqueles que têm filhos? Quando os filhos querem ter um casamento igual o dos seus pais. Mas são apaixonados, como é que pode? Eles admiram um ao outro, como é que pode? Se você não tem filhos, está preocupado com isso? Não tem problema. As crianças novas, lembra que eu falo aqui no batismo infantil? Vocês prometem que vão santificar a vida de vocês para que essas crianças vejam em vocês um modelo de fé a ser seguido. É a mesma coisa, eu posso não ter filho, mas posso ser admirado.
Não é porque não tem filho que eu não sou admirado. Eu posso não ter filho meu, pessoal, tem um monte de gente. Um exemplo que não tem filho físico, reverendo Rogério. Sei lá qual é o problema, que a mulher dele lá não pode ter filho, que ele é adotado. Então, antes de ter filho, as pessoas podiam olhar para o reverendo Rogério e na sua relação com a sua esposa e admirar a paixão um pelo outro, mesmo sem filhos? Sim. E de querer, cara, eles não têm filho, não, mas como eu quero ter um casamento igual aquele? Pode. Então, não é o filho que não ter filho que lhe autoriza a fazer o que você quiser. Não. É quando as pessoas olham para nós, os menores, e querem nos imitar na nossa relação de admiração afetuosa dentro do casamento. Por quê? Porque tem gente que isso acontece, vocês sabem, eu não vou dizer nem por aqui, nas andanças de vocês, quando vocês estão em Marte, indo para Saturno, não tem? Quando vocês estão passando lá, e que vocês dizem assim, caraca, velho, tem gente que casa só para sair de casa porque não aguenta mais aquela casa. Conhece ou não conhece? Não está inventando nada, gente. Tem gente que não aguenta mais a casa porque não aguenta mais o casamento do pai e da mãe. E o que a pessoa faz? Deus que me livre. Ele não fala isso. Deus, o Senhor mandou alguém para me livrar? É o meu príncipe encantado. Pode até ter um bode mesmo. Ele fala, não, mas é príncipe. Louvado seja. É esse meu Deus. Eu sair daqui porque eu não aguento mais aqui dentro de casa. Quando você começa a ver uma pressa das pessoas quererem sair de casa, tenha cuidado. Porque pode ser uma falta de admiração dos menores sobre os maiores. Porque não vê mais afeto, enlaçamento, necessidade, admiração. Elas até acreditam, mas não acreditam nisso. Então eu vou ficar nesse ambiente, deixa eu ir para outro, para tentar construir isso que eu não acredito no que eu estou vendo. Beleza, sai de Marte, volta para cá, beleza? Lucas capítulo 14, verso 25, vamos lá? Lucas 14. Lucas 14, verso 25. Deixa eu só... Oxe. Ah, lembrei. Peraí, tem que fazer assim, ó. Pensou que grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos e irmãos e irmãs e a sua própria vida... A pessoa tem que ser um seguidor de Jesus Cristo, não pode ser meu discípulo, porque a vida dela vale menos do que a vida de Jesus Cristo. Ela está, com isso, disposta a pagar qualquer tipo de preço, porque a vida dela vale menos que a de Jesus Cristo. Deixa eu dar um exemplo disso aqui na prática. Acho que eu disse isso em algum momento. Nas minhas andanças por aí, teve um camarada que foi muito amigo nosso, e ele trabalhava numa empresa multinacional. Aí ele percebeu que, na época, ele ganhou, para ir para um determinado estado da nossa federação, R$100 mil mais ou menos. Isso eu estou falando de 22, 23 anos atrás. Mais ou menos 100, 120 mil reais, dinheiro de hoje, na época, para comprar um carro para ir trabalhar, dado pela empresa. Aí eu pedi para o conselho, mas ele disse, não sei porquê, né? Dá aí uns 200 mil para comprar uma caminhonete aí para eu trabalhar, não deu certo, né? Não vingou, não. Aí ele ganhou, você imagina o tamanho da empresa, tá bom? Ele começou a trabalhar e viu que tinha um monte de coisa errada. Ele liga para a empresa fora do Brasil, onde ela tinha sua sede, e ele descobre que as pessoas de lá estavam com maracutaia com as pessoas daqui. A maracutaia já vinha de longe. E aí ele foi nos diretores, no conselho diretor, e disse, olha, isso aqui eu não vou assinar não, porque desse jeito não vai ter como trabalhar com vocês. E os caras disseram assim, presta atenção, se você assinar, nós vamos deixar você rico. Isso ganhando um carro de 100, 120 mil reais na época para trabalhar. Você imagina o que é a noção de rico para aquela era. Aí disse, eu não consigo, desse jeito eu não vou conseguir trabalhar. Os caras disseram, desse jeito também nós não vamos conseguir trabalhar com você. Pede para sair. Ele pediu para sair. Ele falou para mim na época, né? Pastor, eu não era ninguém, hoje eu sou só ninguém com título. É só essa diferença, até continuo sendo ninguém. Mas eu falei para ele assim, ele falou, pastor, eu não vou assinar esse negócio que daqui a pouco Jesus Cristo me chama, eu vou dizer o que para ele? Não quero, não. Eu tenho dinheiro guardado,
Pensa no currículo do cara ninja, hein? Eu tenho dinheiro guardado, eu vou ficar um tempo aqui em Marte, curtindo Marte e tal, lá tem umas praias diferentes lá, e depois eu volto, depois de uns 3 meses, estou precisando mesmo de uma folga, depois de 3 meses eu volto trabalhar, procurar emprego, meu currículo eu consigo fácil. Ele ficou 2 anos desempregado. 2 anos. E disse para mim assim, nunca mais na minha vida eu vou conseguir o emprego que eu tinha. Mas pelo menos eu não fiz o que eu não devia fazer. Porque a minha vida vale menos do que a de Cristo. Então, o processo de discipulado basicamente é quando a gente constrói um tipo de vida onde a gente está disposto a abrir mão. A gente sabe quando é um bom discípulo, quando abrir mão faz parte da sua rotina. Por quê? Por uma razão muito simples. Nenhum de nós quer abrir mão de absolutamente nada. Então, ser discípulo de Cristo é ser assim. Aproxima-te de Jesus na vida e na morte, entrega-te a sua fidelidade, que só Ele pode te socorrer quando todos te faltarem. Teu amado é de tal natureza que Ele não admite rival. Ele só quer possuir teu coração e nele reinar como rei em seu trono. Como diz o primeiro mandamento, não tenha outros reis além de mim. Se souberes desprender-te de toda criatura, Jesus acharia prazer em morar contigo. Quando confiares nos homens fora de Jesus, verás que está perdido. Isaías 26, o último texto de hoje. Abra lá. Isaías 26. Deixa eu só achar aqui que eu estou procurando. Ah, tá. Isaías, olha que texto interessante. Eu termino minhas palavras sobre discipulado aqui, tá bom? Verso 3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, ó Deus, é uma rocha eterna. Ele está falando numa época que as alianças políticas estão metendo medo no povo de Israel. Não tenha medo de aliança política, tá, gente? Elas maracutaias sempre aconteceu. Fica tranquilo. Tem um rei que está reinando acima deles, tá? Porque ele abate os que habitam no alto. Na cidade elevada, abate, humilha até a terra, até o pó. Pode morar onde quiser. O melhor texto que eu já li sobre isso é o texto de Obadias. Os caras podem morar nas cavernas, eu vou arrancar de lá. Se morar nas estrelas, eu faço as estrelas caírem. Não tem. Pode fazer toda maracutaia num condomínio fechado, que Deus abre esse condomínio aqui, quem manda sou eu. Tá? Então eu não tenho medo das maracutaias não, que a gente sabe que existe. Tá? Verso 8, maracutaia, estou falando é civil, tá? É fora aí, maracutaia os caras fazem e tal, porque agora vamos dominar, coitado, né? Também através dos teus juízos, verso 8, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Onde é que está o teu desejo, irmão? Quando alguém adultera, basicamente a gente faz... Alguém me disse isso, eu achei ponderado, que basicamente a pessoa está enfeitiçada. A gente só não sabe o conteúdo do feitiço. A gente percebe quando alguém está enfeitiçado, tá? A pergunta é, onde está o desejo da sua alma? Salmo 73 diz, eu desejo a ti mais do que qualquer outra coisa. A gente começa a ter dificuldade na igreja de fazer coisas quando o desejo não está em Cristo. Aí fica para lá, por quê? Olha só como é que ele diz. Com a minha alma, verso 9, suspiro de noite por ti. Sabe quando você suspirava pelo seu cônjuge? Quem é que estava no telefone com você? Ai, fulano me ligou. Não era assim? Não era? Eu acho que devia ser, tá? Com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. A gente percebe, porque o trabalho da igreja nada mais é do que ajudar as pessoas a seguirem Cristo. Vamos seguir? Mas vamos ali? Não sei. Vem cá, velho, vocês estão desejando quem, afinal de contas? Porque quem deseja Jesus Cristo, meu amigo, vamos ali, bora. Não tem nada, vamos junto. Tá faltando coisa, nós vamos dar jeito. Deus conduziu um grande povo de quase 6 milhões de pessoas no deserto. Você já parou para pensar a cena, irmãos? Conduzia um povo, não era um acampamento de igreja de 100 pessoas que a gente fica trabalhando 6 meses para não faltar nada no acampamento. Se faltar água, o nego chia até dizer chega. Ele está conduzindo no deserto 6 milhões de pessoas.
Você parou para pensar onde é que toma banho? Tá, eles não tomavam, tá, gente? Porque a Bíblia diz que a sandália do pé não se desgastou, os pés não se incharam. Pensa não tem tio sexo que dê conta ali. Jesus foi lá, pronto, aqui está resolvido no deserto, e manteve. Os caras falam, 12 horas, perfume que mantém caro para boa, assim. Deus disse, o meu dura 40 anos. Pá, meteu um perfumão lá que a galera no deserto, bloqueador, tudo ninja, tudo num perfume só. E não teve problema nenhum. E a galera seguiu. Tanto é assim que o povo foi empurrando, quando estava saindo do Egito, vai embora, que nós vamos morrer todo mundo. E Deus fez com que o povo do Egito dessem mantimentos ao povo de Israel, que nem o povo de Israel pediu. Toma ouro, vai embora, toma aqui dinheiro. Beleza, eu tenho R$200 para comprar o que no deserto? Faz igual o Augustus, né, aproveitar que ele não está aqui, mas essa tranquilo. A gente estava lá na fazenda, lá em Rondônia, na fazenda lá, sei lá quantos quilômetros lá, quanto que é uns... não, mas não dá 30 quilômetros da cidade, né? Mas do asfalto deve dar uns 6 quilômetros, assim, mais ou menos, né? Mas 30 quilômetros da cidade, nós estamos lá, no matão, lá, cri, 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 cri. Aí ele acorda tranquilaço, pensando que está acordando em casa aqui. E aí, tia, não dá pra gente comprar alguma coisa na padaria pra gente comer, não? Que padaria, irmão? Não na fazenda, tem padaria aqui não, velho. Não, mas e a padaria lá? 30 quilômetros fechou faz hora, ali fecha 4h30 da tarde, já fechou, você está no interior, meu amigo. Se no interior é assim, você imagina no deserto. Pois o problema é tão grande que diz a Bíblia que no deserto o povo cobiçou. Para pensar a cena, irmão. Qual é a pergunta que vem para você quando em Salmo diz que no deserto o povo cobiçou? Qual é a pergunta? Tem nada para cobiçar, velho. Então, você acha mesmo, o fulano está te olhando demais. Não, é porque eu estou meio feinho, o fulano não vai olhar. Irmão, olhou até no deserto, não vai olhar para nós? Pode não ter nada. Pode estar caído. Pode estar com um tchu vencido. Pode estar, você está envelhecendo. Nosso corpo está se desvanecendo. As pessoas podem cobiçar porque cobiçaram no deserto. A gente é melhorzinho do que no deserto. Se no deserto cobiçaram, você imagina aqui. Mundo caído, irmão. Cuidado. E aí ele diz assim, com a minha alma eu suspiro de noite por ti, com meu espírito diligentemente eu te procuro, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende justiça. Até na terra da retidão ele comete iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Até na terra da retidão. Irmão, nós podemos ter a igreja mais perfeita do mundo. O perverso ainda assim vai cometer pecados dentro da igreja. Por quê? Porque não tinha nenhum problema no Éden. E ainda assim o ser humano deu um jeito de achar um problema. Então, não é a igreja perfeita que faz a igreja não ter problema. É o coração problemático que faz a igreja perfeita ter problema. Por quê? Porque o cara comete iniquidade até onde não tem iniquidade. Senhor, verso 11, a tua mão está levantada, e nem por isso eles veem. Olha lá, cegueira. Porém, verão teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu fazes por nós. Esse é o ponto agora, presta atenção. Verso 13. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Não terás outros deuses além de mim. Outros senhores têm tido domínio sobre nós. A gente percebe quando começa a ter dificuldade, quando tem vários senhores dentro de um mesmo coração. Não dá. Porque o Senhor quer mandar. É para cá. E o outro diz, não, é para lá. E a pergunta é, lembra Jesus Cristo? Ou você agrada um e desagrada outro? Ou desagrada um e agrada o outro? Os dois não dá. Então, por isso, a primeira coisa que todos nós precisamos fazer para andarmos como igreja é tirar do coração qualquer Senhor e deixar só Cristo. Como é que a gente sabe que Cristo está reinando? É pela nossa capacidade, que não vem de nós, de desapego. Por causa do nosso apego. Entendeu? A gente se desapega fácil porque a gente está apegado a Jesus Cristo.
Eu vou dar um exemplo real. Você sabe que eu gosto de exemplo real. Ele fala isso publicamente, tá, gente? Por isso eu falo. Reverendo Sebastião, que nos ajuda aí no pastoreio, com o conselho, fala que em determinado momento a mulher dele estava ferida. E ele foi trabalhar na igreja e ele parou de... Ele não foi ser pastor porque a mulher dele não aguentava isso. Eu estou resumindo a ópera, depois vocês podem perguntar para ele e conta essa história direitinho, tá? Mas eu vou resumir do meu jeito aqui. E ele diz, não, eu vou servir. E aí ele começou a servir na igreja, como ele é uma pessoa servil, vocês sabem disso. Não dá para você fazer isso? Faço. Aquilo, faço. Assim, faço. Vamos colocar você para ser presbítero da igreja? Faço. Vamos colocar você para ser pastor da igreja? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem me colocar em qualquer lugar. Eu vim aqui para servir, só isso. Eu queria que você tirasse aqui e vai para lá. Tudo bem. Eu queria que agora você parasse daqui e fosse lá para o outro lado. Tá certo. Posso servir? Posso. É só isso que eu quero. Passou alguns anos. Eu não me lembro agora se 7 ou 13. Eu não me lembro agora. 7 ou 13. A mulher dele, o pessoal falou assim, pastor, nós vamos... o senhor precisa ser ordenado pastor. Ele diz, eu só vou se a minha mulher autorizar. Fui conversar com ela. E ela disse, deixa eu falar um negócio para você. Eu falei, pode falar, a mulher dele. Eu peço perdão pelo que eu fiz na sua vida, porque eu entendo que eu fui uma pedra de obstáculo para você exercer o pastorado. Aí ele disse nervosamente, você está bem? Naquele jeito dele. Estou bem. Posso agora ser pastor? Pode. Está tudo bem. Porque não ser pastor não me impediu de servir. Eu estou aqui para servir. Quando você pede na igreja para alguém, irmão, sai daqui e vai para ali. Irmão, é só sair daqui e para ali. Só faz aquele... Nossa, mano. Nós estamos falando do quê? Porque quando alguém quer servir, qualquer coisa que te pede, você percebe um discípulo de Jesus Cristo quando ele está disposto a se desapegar. Eu me lembro que eu estava na igreja, eu queria ler a Bíblia, só isso. Aí fui colocado como presidente da Junta Diaconal, e eu querendo servir, só isso. Aí eu me lembro que teve uma conferência missionária com o Alberto Pessoa, lembra? Um missionário que veio aqui, um barbudão, na época da pandemia, teve lá em Maringá. Aí estava lá no auge, né, na igreja central de Maringá, um monte de gente, aquele vucu-vucu. Aí o missionário falou assim para mim, viu, eu preciso que você vá cuidar dos jovens e adolescentes no acampamento. Eu falei, não vou não, eu estou servindo aqui. Ele mandou fazer isso aqui, eu estou fazendo isso aqui. Não, mas eu preciso que você vá lá. Então faz o seguinte, você vai lá no pastor, se o pastor mandar eu faço. Porque quem mandou eu fazer aqui foi ele. Se ele desmandar, está desmandado, e se ele remandar, está remandado. Aí ele foi lá e eu, o vucu-vucu lá e tal, na programação missionária. Ele, Geraldo, eu preciso que... Tudo bem para você se eu tirar você daqui e você for em outra cidade para poder cuidar dos jovens e adolescentes? Ele vai mandar onde você quiser, velho. É para eu sair daqui? É. Você está mandando? Tá, agora. Larguei para lá e fui para lá. Foi lá que eu conheci a Luzinete. Entendeu aí, né? Entendeu? Pegou o bizu aí? Pegou? Mas eu não fui lá por causa da Luzinete. Mas quando eu cheguei lá eu entendi. Tudo fez sentido. Puf. E ela também foi. Agora, você já pensou? Você está no vulco... eu não sei se você está entendendo o que é a igreja de Maringá, lotada. O que é gente missionário vindo de fora, e você ajudando no processo de organização lá. Quem quer aparecer é o lugar. E aí você pede para alguém, fulano, sai daqui e vai para ali. Tá bom. Não vou não. Eu que organizei o tempo todo, parei aqui, você acha que eu vou agora sair daqui e vai para lá? Onde fica... Não, para de falar, irmão. Só sai daqui e vai para lá. Sim, senhor. É simples assim. Um discípulo não tem dificuldade de se desapegar se quem está mandando é seu discipulador. A gente consegue perceber quando alguém está com dificuldade do discipulado de Cristo. Se você diz, fulano, faz isso, e o negócio vai muito bem. E você diz, agora para e vai para lá. Não vou não. E aí começa uma briga de titãs. E eu te pergunto, por que você está lutando por isso? Se desapega, irmão. Vai para o outro está mandando você ir para lá. Interessante.
é no mínimo curioso. As pessoas estão enfeitiçadas, a gente só não sabe o conteúdo do feitiço. Vamos orar? Pai bendito, todos nós somos discípulos do Senhor por graça e misericórdia de Ti. Obrigado por isso. Há muito trabalho a ser feito. Obrigado porque o Senhor nos cativou. Obrigado porque nós estamos enlaçados a Ti. Nós temos necessidade de Ti, nós verbalizamos isso e admiramos o Senhor. E o processo de discipulado é isso. É alguém que admira alguém admirável. É alguém que está enlaçado por alguém digno de ser enlaçado. Muito obrigado porque isso foi misericórdia e bondade de Ti. Agora, Pai, nós queremos ajudar outros nesse processo de admiração por Ti. Nós não temos como produzir isso na vida das pessoas, isso é um milagre do Senhor. Mas nos dá graça de sermos disponíveis. Nos dá graça para buscarmos intencionalmente, na total dependência de Ti, sabendo que o nosso único desejo é sermos amados para levarmos as pessoas a amarem aquele que nos ama. Nós não somos o centro, mas o Senhor é. Então dá graça, Deus, dá graça no pastoreio nessa igreja, para que haja amor das ovelhas pelo pastor. Para que assim, ó Deus, o pastoreio não seja feito de maneira gemendo, isso não aproveita ninguém. O desejo do Senhor é que em qualquer lugar haja necessidade, haja admiração, haja amor, com o único objetivo, não é para que o pastor seja amado até o fim, é para que ele conduza as pessoas que o amam àquele que o ama, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o princípio, o meio e fim dessa igreja. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Ele é o príncipe dos pastores. Ele é o verdadeiro pastor dessa igreja. Então abençoa não só no pastoreio, mas abençoa em todos nós que precisamos discipular, porque foi ordem de Ti para a Tua igreja. E nesse processo de discipulado, um processo de admiração mútua, um processo de cativamento. Nos faz sermos cativantes, porque o Senhor é quem faz isso dentro de nós. Eu quero colocar os casamentos da nossa igreja diante de Ti. O Senhor sabe, ó Deus, como podemos perder o nosso casamento quando perdemos a admiração. Perder o nosso casamento quando perdemos o enlace, a necessidade do outro. Então, dá graça, Pai, em nome de Jesus, para que verbalmente possamos expressar hoje com facilidade, expressar amanhã com facilidade, expressar de maneira contínua, com facilidade, que admiramos e temos necessidade do outro. Porque quando isso se perde, já não há mais casamento, mas apenas duas pessoas que vivem juntos, pagando contas juntos. O Senhor não quer isso de nós. Dá graça a Deus onde houve a perda da admiração, que retorne. Abençoa para que onde houve a perda da necessidade, que o Senhor nos faça perceber como precisamos do outro. Para que assim os casamentos, eles possam passar por um processo de vivificação, onde todo discipulado isso acontece. Muito obrigado por fazer isso conosco e ajuda-nos a fazermos isso em nosso casamento e nos nossos processos de discipulado. E assim, ó Deus, a Igreja do Cruzeiro há de ser cada dia mais conhecida, não porque queremos aparecer, mas porque não dá para esconder o nosso amor e a nossa admiração pelo Senhor. Obrigado pelo estudo de hoje, dá-nos graça para continuarmos participando da vida individual contigo e também da vida comunitária. É a nossa oração e gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a noite, se Deus quiser.